Nós temos aqui uma definição de revolução industrial. Definição que pode servir de ponto de partida para a nossa reflexão sobre o assunto. Então aqui a gente lê: a revolução industrial é um processo de aceleração da produção em que ocorre a substituição da ferramenta pela máquina, da força humana pela força motriz, do sistema doméstico pelo sistema fabril. Vamos refletir a respeito de cada um dos termos utilizados aqui. Então, quando se fala aqui, em primeiro lugar, que a revolução industrial ela é um processo. O que significa isso? Significa que a revolução industrial é algo que ocorre ao longo do tempo. Né? Então, em que pese os aspectos dramáticos, as suas consequências dramáticas, ela ocorre num determinado intervalo de tempo. Que intervalo de tempo é esse? Não sei, ele não é muito claro. Né? Não existe o dia em que começou a revolução industrial. Existe um momento que é o final do século XVIII. Né? Por volta do final do século XVIII, existe esse processo, já identificado esse processo chamado de Revolução Industrial. Se eu não sei exatamente quando, né, que momento exato começou a Revolução Industrial, eu sei onde. A Revolução Industrial ela ocorreu na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, é aquele país que vai assistir os maiores desenvolvimentos industriais. Agora, o que é esse processo? O que exatamente estava acontecendo na Inglaterra no final do século XVIII? Acelerava-se a produção. Ou seja, a produção começou a ser feita de uma forma cada vez mais rápida. Não é o único momento da história em que isso ocorre. Em diversos momentos da história, em diversos lugares diferentes, ocorreram processos de aceleração da produção, mas este particularmente chamado de Revolução Industrial é um processo de aceleração muito específico por causa desses três elementos aqui citados. Esses três elementos que são absolutamente únicos. A substituição, em primeiro lugar, da ferramenta pela máquina. Ora, só de falar a respeito da substituição da ferramenta pela máquina, a gente já percebe o alcance dessa aceleração da produção. Né? Aceleração da produção é uma aceleração brutal. O ser humano ele usa a ferramenta desde a pré-história. Desde a pré-história, desde os primeiros e precários utensílios de pedra, o ser humano já usa a ferramenta. Agora, a ferramenta, toda ela, apresenta uma limitação intrínseca a ela, né? Ou seja, o ser humano só pode usar uma ferramenta de cada vez. No auge da sua habilidade, quem sabe um ser humano consiga utilizar duas ferramentas ao mesmo tempo. Agora, mais do que isso é impossível. A máquina, por sua vez, ela representa aquela possibilidade de associar diversas ferramentas, dezenas de ferramentas. Um homem operando uma máquina, ele pode fazer o serviço, ele pode operar 100, 200 ferramentas associadas e trabalhando ao mesmo tempo, trabalhando sob seu controle. Então nós estamos falando de uma aceleração brutal, uma aceleração violenta da produção. Mesmo porque a ferramenta ela era movida pela força humana, enquanto que a máquina é movida pela força motriz. Já aproveito e observo que nos primórdios da Revolução Industrial, a principal força motriz, a principal força que movia as máquinas, era o vapor. As primeiras máquinas a vapor surgiram no século XVIII, as primeiras máquinas a vapor utilizadas para a indústria, né, utilizáveis para a indústria, e aí se destaca a máquina a vapor criada pelo engenheiro Watt. O engenheiro inglês Watt vai desenvolver a primeira máquina a vapor prática na metade do século XVIII. O vapor, por sua vez, ele era obtido a partir da queima do carvão. Então a queima do carvão, com todos os efeitos provocados na atmosfera, pressionava a água sob pressão, ela produzia movimento. Essa é a máquina a vapor, isso é em essência uma máquina a vapor. Agora, a força humana, assim como a ferramenta, a força humana ela tem uma limitação. Uma limitação que é dada pela própria fisiologia humana. Existe um limite para a força que um ser humano, por mais forte que seja, ele pode aplicar a ferramenta. A força motriz não. A força motriz ela é muito maior que a força humana. Então você pode aplicar as diversas ferramentas associadas numa máquina uma força muito maior, quase que infinitamente maior do que a força aplicada por um ser humano. Nesse sentido, a produção se faz muito rapidamente, com pouquíssimo tempo, você obtém um efeito que era obtido por um ser humano durante muito tempo, aplicando uma força limitada numa ferramenta única. Porém, a mais importante das mudanças que ocorrem, que caracterizam a Revolução Industrial, poderia até dizer a primeira dessas mudanças, aquela que vai subordinar as demais, é essa terceira transformação, a passagem do sistema doméstico para o sistema fabril, a substituição do sistema doméstico pelo sistema fabril.
O sistema doméstico, ele é o sistema artesanal. É aquela produção humana tradicional que remonta à pré-história e que, com algumas alterações, permanece até o século XVIII. No século XVIII, as oficinas artesanais serão substituídas pela fábrica, pelo sistema efetivo de fábricas. Essa vai ser a principal mudança que caracteriza a Revolução Industrial. Eu repito, é aquela mudança que irá subordinar todas as outras, como veremos em seguida.